Salve, salve aí, pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, começando mais um vídeo. E nesse conteúdo aqui a gente vai falar de uma entidade que não é muito falada, né, nas mídias, nas redes sociais, que no caso são os marinheiros. Sim, existem algumas culturas, ou seja, algumas regiões aqui no Brasil que não trabalham com esta entidade. Sim, se você vive em um local desse, eu acho que é interessante você acompanhar esse vídeo, né, para você compreender um pouquinho sobre essas entidades, sobre essa linha de trabalho que são os marinheiros dentro da Umbanda. Tá ok? Como eu falei, não são todos os lugares, todos os estados do Brasil que vai trabalhar, né, com esse tipo de entidade, né? E já outros estados têm um costume maior de estar cultuando essas entidades que são os marinheiros, tá? Vamos falar um pouquinho sobre eles. E antes de mais nada, já curta esse vídeo, ajude a compartilhar e não esqueça, é claro, de se inscrever no canal. Lembrando que temos vídeos todos os dias. E antes de eu iniciar, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Hoje, dia 9/10, tá ok? Hoje, dia 9/10, quarta-feira, haverá gira de marinheiro lá na Casa de Axé Pai João de Aruanda, aqui na cidade de Passos, Minas Gerais, tá ok? A gira ocorre às 7h30, tá ok? Isso mesmo, Rua Antônia Gonçalves da Silva, número 160, bairro Vila Betinho. Principalmente para você que não conhece essa entidade, essa linha de trabalho, acompanhe esse vídeo e vai lá fazer uma visita na Casa de Axé Pai João de Aruanda para você compreender um pouco mais sobre essa linha de trabalho. Eu tenho certeza que você vai amar. Que é como eu sempre falo, né, gente? Os marinheiros, eles têm uma energia que contagia a gente. Eu, né, pelo menos as pessoas que estão ao meu redor, eu adoro trabalhar com marinheiro, porque é uma energia praticamente que renova a gente, né? E eu vou falar até a função deles, que vocês vão compreender o porquê eu gosto de trabalhar com os marinheiros, tá? É uma energia que renova o médium, não só o médium, mas renova os consulentes, renova os médios que estão ali dentro, renova a energia do terreiro, né? Sem contar também que, além dessa função que os marinheiros têm, né, eu tenho também uma ligação forte com essa linha, com os marinheiros, porque sempre quando eu estou precisando de um auxílio, principalmente voltado ali ao financeiro, eu sempre recorro aos marinheiros. Sim, gente, eu tenho essa ligação com os marinheiros ali, né, nesse quesito aí financeiro, quando eu estou precisando ali de um auxílio, de uma ajuda financeira, quando eu estou passando por algum problema financeiro. Eu sei que a maioria das pessoas recorrem a Exu, a Pombogira, né? Eu gosto de recorrer ali aos marinheiros, que são entidades excelentes para trabalhar nesse campo aí na nossa vida, né? Então, ó, já é uma dica aí para vocês, hein? Tá precisando aí de um trabalho, de um emprego, de uma melhora financeira? Recorre aí aos marinheiros, tá ok? Mas vamos lá, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre os marinheiros. Para quem não conhece, marinheiros são conhecidos como entidade das águas. E sim, o próprio nome já diz, marinheiros. Foram pessoas que em vida, né, tiveram ou foram marinheiros, né? Só que vamos entender e compreender o seguinte: quando essa linha de trabalho fala marinheiro, ela abrange muita coisa. Inicialmente, quando falamos marinheiro, estamos necessariamente falando de pessoas que foram em vida marinheiras, né? Pessoas que viveram no mar, né? Pessoas ali que viveram no mar, que foram para a marinha, né? Que guerreavam ali no mar, né? Nos navios ali. Então, inicialmente, são esses tipos de entidade. Porém, essa linha abrange um vasto conteúdo de entidades. Um exemplo que podemos dar para vocês são os famosos pescadores. Sim, os marinheiros também são conhecidos, né, como os famosos pescadores. Inclusive existe ali um marinheiro muito conhecido que praticamente quase todo mundo conhece, que no caso é o famoso marinheiro Martim Pescador. O Martim Pescador é um marinheiro muito conhecido dentro da Umbanda, que no caso ele não era necessariamente um marinheiro, não ficava ali nos navios de guerra, enfim, mas ele pescava, né? Era um marinheiro, ou seja, era um pescador. E hoje em dia ele vem dentro da Umbanda nesta linha, né, dos marinheiros, tá?
Além dos pescadores, muitas pessoas que tiveram vidas relacionadas às águas, muitas das vezes se tornaram marinheiros e hoje trabalham dentro da Umbanda. Um exemplo que podemos dar aqui para vocês quando os escravos partiram da África para o Brasil, você sabe que o meio de transporte foi os navios negreiros. Então eles atravessavam ali o oceano. E muitos desses negros acabaram meio que desencarnando no decorrer do caminho, tá? Ou seja, acabaram desencarnando no oceano ali e foram jogados ao mar, né? Então muitos desses negros, né, desses escravos, também acabaram se tornando marinheiros. É claro, eu não estou generalizando, eu estou dizendo muitos desses negros escravos também hoje em dia, muitos deles, vêm dentro da Umbanda nesta linha dos marinheiros, tá ok? Ah, e quando eu falei sobre Martim Pescador, você deve estar se perguntando, mas Martim Pescador não era um Exu? Agora você está dizendo que é um marinheiro? Enfim, Martim Pescador ele trabalha nessas duas linhas, tanto na linha de Exu como também na linha das águas, que é a linha dos marinheiros, tá ok? Agora vamos compreender o seguinte, uma coisa muito importante. Marinheiro, quando a gente fala de marinheiro, necessariamente parece que a gente está direcionando algo correlacionado ao mar, ao oceano, à praia, ou seja, algo relacionado a Iemanjá, né? Ou seja, marinheiro, estava ali pescando na praia, no oceano, era da marinha, alguns pertenceram ali aos navios negreiros que vieram da África para o Brasil, mas não. Muitos marinheiros também, que hoje em dia trabalham dentro da Umbanda, eram pescadores de rios. Trabalhavam em mangues, né? Trabalhavam em beiras de rios. Então sim, existem muitos marinheiros que pertencem a esta outra, como eu vou dizer, é esse outro campo de atuação, que no caso seria as cachoeiras, que no caso seria os rios, os lagos, porém, é claro, são as águas, tá certo? Então, dentro dessa analogia, também já conseguimos compreender qual é o orixá, ou qual é a atuação, né, dessas entidades, ou seja, eles trabalham sobre a influência de qual orixá? Normalmente, Iemanjá e a orixá Oxum. Então, normalmente é comum você ver marinheiros, né, saudando em nome de Iemanjá. É muito comum você ver marinheiros saudando em nome de Oxum ou reverenciando uma dessas duas orixás, porque provavelmente esse marinheiro ele vai ter uma ligação com este orixá, às vezes porque em vida trabalhavam no mar, ou porque em vida trabalhavam em lagos, rios, cachoeiras e por aí vai indo. Então isso aí também vai depender muito do particular de cada entidade, ou seja, de cada marinheiro, tá ok? O campo de atuação, é claro que eu já disse, né, são as águas, né, sejam rios, lagos, cachoeiras, como também o próprio mar, a própria praia. Agora vamos falar do seguinte, o campo de atuação dele dentro dos trabalhos de Umbanda, né? Quando a entidade vem, quando a entidade incorpora. Normalmente, ou de forma geral, o marinheiro tem aquela função, ou os marinheiros têm aquela função de apaziguar as energias ou descarregar as energias do ambiente das pessoas que estão ali. Ou seja, limpeza. Geralmente, os marinheiros têm essa função de limpeza. Como ele trabalha, como é uma entidade que trabalha nessa linha das águas, eles têm essa facilidade muito grande de transmutar a energia, ou seja, de varrer ou de lavar aquela energia negativa, de lavar aquela energia pesada. Então, geralmente, a maioria das funções é essa. Até então, existem terreiros de Umbanda que, ao realizarem trabalhos pesados, como até mesmo trabalho de desobsessão espiritual, ou algum trabalho que seja muito pesado ali, depois desse trabalho é chamado os marinheiros, para que eles possam fazer a sua gira ali, e nessa gira, né, nessa manifestação, eles limparem aquela energia do terreiro, tá ok? Então isso necessariamente é uma das funções primordiais ali dos marinheiros. Lembrando que, é claro, o marinheiro tem várias outras funções, como eu disse para você, eu adoro trabalhar com marinheiro devido a essa ligação aí que eu tenho com eles, né, porque eles me auxiliam muito quando eu tô com problemas financeiros. Então, são excelentes entidades para isso também, tá? Ou seja, ele tira todo aquele peso, toda aquela negatividade da gente
e nos dá força para poder conquistar aquilo que seja possível do nosso mérito, tá ok? Agora, uma outra coisa, como que o marinheiro se manifesta, tá? Primeiramente eu já falei o seu foco de trabalho. Como o marinheiro se manifesta? Vamos lá. Deixando bem claro que existe uma particularidade para cada entidade dentro da Umbanda. Um exemplo, o Preto Velho, ele se manifesta curvado, ou seja, ele se curva ao se manifestar. Os caboclos geralmente se manifestam dando o seu brado, né, aquele pulo, né, por assim dizer. Os Exus se manifestam dando uma gargalhada, dando uma risada. As pombogiras, mesma coisa, e fazem a sua dança. Os marinheiros, ao se manifestarem, eles não dão um brado. Lembrando que eu não estou generalizando, pode sim que exista marinheiro que ao incorporar ele venha e dê um brado ali, mas geralmente eles não dão um brado, eles ficam quietos, porém eles dançam. E a forma que eles dançam são às vezes formas um pouco engraçadas. Por quê? Porque geralmente os marinheiros eles balançam muito. Sim, quando essas entidades elas se manifestam, quando elas estão no terreiro, elas ficam balançando demais. Geralmente algumas pessoas que não compreendem deduzem que essas entidades estejam embriagadas. Sim, isso é até uma curiosidade que eu vou falar aqui para vocês. Geralmente muitas pessoas acham que elas estão embriagadas porque elas ficam balanceando, elas ficam se movimentando como se realmente estivessem embriagadas. Porém, esta forma de manifestação simboliza necessariamente as águas. Sim, simboliza necessariamente as águas. Então, por isso esse balancear dos marinheiros, tá ok? Deixando bem claro que a forma que os marinheiros também conversam é uma forma um pouco lenta. Como eles conversam, né, com os consulentes, é uma forma lenta, é uma forma sutil e muitas das vezes também dá uma impressão de embriaguez. Ou seja, são entidades que, se a gente vê naquela primeira impressão, vai sim realmente dar a sensação que estejam embriagados. Mas isso é trazendo toda essa energia das águas, seja no seu modo de falar, no seu modo de agir e principalmente na sua chegada, né, no seu modo de estar ali presente. Tá? Então já compreendemos isso. Agora, uma outra coisa que eu acho bem interessante citar aqui para vocês é sobre o que oferecer a essas entidades, tá ok? Normalmente as bebidas oferecidas aos marinheiros são as mais variadas possíveis, no entanto que sejam destilados, ou seja, bebida alcoólica. São entidades que realmente consomem uma grande quantidade de álcool, tá? E preferencialmente, a bebida mais comum se oferecer a essas entidades é o rum. Porém, pode se oferecer qualquer tipo de destilado, deixando bem claro que isso vai também depender do particular de cada marinheiro. É claro que vocês podem me fazer uma pergunta até interessante, por que essas entidades elas bebem tanto assim? Tá? Sendo que entidades são seres evoluídos, elas não precisam beber tanto assim. Primeiramente que isso vem de uma questão cultural também das próprias entidades, pois muitos marinheiros, quando estavam no mar, quando estavam pescando, utilizavam a cachaça, utilizavam o rum, o destilado, para esquentarem, pois eles ficavam muitas das vezes meses, até mesmo anos, né, no mar ali viajando, e muitas das vezes a cachaça, a pinga, o álcool, né, o rum ajudava a trazer aquele acalento, a esquentar, né? Então tem muito isso também, tem uma questão cultural que os marinheiros trazem em sua manifestação, tá ok? Além, é claro, deles utilizarem o poder da bebida para realizar os seus trabalhos, tá bom? Então entra também nesse quesito. Agora, os alimentos tradicionais para serem oferecidos aos marinheiros, vamos lá, é o peixe, tá? Ou qualquer outro tipo de frutos do mar, né? Seja um camarão, um peixe de água doce, um peixe de água salgada, ou seja, frutos do mar em geral, em peixes também fora isso, a canjica branca também é oferecida aos marinheiros, tá? E a farofa também, né, a farofa feita muitas das vezes com camarão ou com algum peixe. E normalmente é uma farofa branca, tá ok? Dificilmente utilizando o dendê,
tá? Dificilmente, mas em algumas ocasiões pode ser utilizado, tá certo? Algumas frutas também podem ser oferecidas aos marinheiros. Normalmente essas frutas são frutas mais claras, mais brancas, como a uva verde, a banana, né, a maçã, porque muita gente acha que maçã é vermelha. Tira a casca que você vai ver, a maçã ela é branca por dentro. O melão, tá ok? Ou seja, frutas mais claras também são oferecidas aos marinheiros. Uma outra coisa interessante, que agora a gente vai entrar e falar sobre a saudação dessas entidades, como saudar essas entidades. Não, como eu estou falando de oferenda, né, do que servir aos marinheiros, vamos falar como fazer uma oferenda aos marinheiros, tá? Você pode fazer um pratinho com peixe frito, cozido ou assado, ou então uma farofa branca com pedaços de peixes, ou um pratinho ali com frutas brancas. Do lado, oferecia um copo ali, né, uma tacinha, um copo necessariamente de cachaça, né, ou de rum preferencialmente, e colocar em uma encosta de água, né, numa cachoeira, num lago, num rio, ou até mesmo em uma praia. Caso não tenha essa possibilidade, você pode estar fazendo isso dentro da sua casa, tá ok? As cores de velas oferecidas aos marinheiros normalmente é o azul claro, referente às águas e também referente a Iemanjá. Alguns marinheiros utilizam a cor de vela amarela, mas normalmente é oferecido o azul claro, mas também pode ser utilizado a cor branca, tá certo? Agora, vamos aprender como saudar essas entidades. Tá ok? Quando você chega no terreiro de Umbanda, o pai de santo, a mãe de santo fala: salve os marinheiros. Você pode saudar simplesmente assim, ó, salve. Pronto, tá aí uma ótima saudação. Alguns terreiros e algumas culturas, ao saudar os marinheiros, respondem o Dociaba, devido à ligação que eles têm com Iemanjá. E outros terreiros saudam Oxum. Salve os marinheiros, Oraieieu, saudando a Orixá Oxum. Ou seja, isso vai depender muito também de cada terreiro. Agora, de forma geral, a forma correta de se saudar os marinheiros, no caso, seria: salve os marinheiros, se responde salve a marujada. Bem simples. Salve os marinheiros, salve a marujada. No caso, essa seria a forma correta. O movimento das mãos é como se você estivesse saudando tanto Oxum como também Iemanjá. Você vai fazer assim, ó, como se estivesse balançando as águas dos rios ou balançando ali as águas do mar. Então, salve os marinheiros, salve a marujada. Pronto, é desta forma que se sauda os marinheiros. O dia da Semana dos Marinheiros normalmente é cultuado no sábado, dia também dividido com as Iabas, né, que no caso são as entidades femininas ligadas às águas, tá ok? No caso, Oxum, Iemanjá e também a Orixá Nanã, tá? Mas lembrando que é só um dia que normalmente as pessoas cultuam, mas você pode cultuar os marinheiros ali qualquer dia da semana. Então, pessoal, já falei um pouquinho sobre os marinheiros e eu não quero alongar muito esse vídeo, mas tem muito conteúdo que eu poderia falar sobre eles aqui, né? Porque são entidades maravilhosas e tem muita coisa para passar pra gente, né? Deixando bem claro que o que eu trouxe aqui foi apenas um resumo. E se você quer que a gente traga mais coisas falando sobre essas grandes entidades, acompanhe o nosso canal, curtindo esse vídeo, se inscrevendo aqui no canal e, é claro, deixando seu comentário. E o mais importante, ajude a compartilhar. E mais uma vez, estão todos convidados para ir lá na casa de Axé Pajão de Uruanda conhecer essa energia. Axé? Mas é isso, pessoal. Muito obrigado aí a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.